Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O homem e a mulher, criados à imagem de Deus, no jardim do Éden estavam sendo santos e puros. Mas a ardilosa serpente, com suas artimanhas, primeiramente tentou a mulher, fazendo a melhor proposta que já existiu. Coma essa fruta e você vai ser igual a Deus. Até o homem foi levado por essa proposta aparentemente irrecusável. Mas tudo isso era uma grande e bem arquitetada mentira, feita pela serpente maldita. Depois da ação feita, o homem e a mulher percebem que estão nus. Ao ouvir Deus andando no jardim, ele se esconde com medo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto que mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou o seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas agora os anos se passaram, e um homem surge no deserto. Um tal pregador, conhecido como João Batista, que não veste as melhores roupas, tem uma alimentação estranha, o chama de Cordeiro de Deus. O pregador João Batista vai lhe batizar, e nesse exato momento surge uma voz do céu que ele chama de Filho Amado. Depois dessa voz, ele é levado ao deserto, e lá a mesma criatura que estava como serpente no jardim do Éden também lhe aparece, fazendo-lhe propostas que aparentemente não teria como recusar. Primeiramente, o tentador lhe faz uma provocação, querendo colocar em xeque sua identidade de filho. Em segundo lugar, querendo colocar em xeque sua autoridade. E por último, ofereceu todos os reinos da terra em troca de sua adoração. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Um estava no jardim, e o outro no deserto, mas os dois foram tentados. O homem do jardim cedeu à tentação, trazendo-lhe
desgraça para si e aos seus descendentes. O outro foi também tentado, mas não cedeu à tentação, trazendo vida aos que creem nele. O homem do jardim é Adão. O homem do deserto é Jesus Cristo. Um trouxe morte, o outro trouxe vida. A analogia entre os dois não está no caráter, mas na representatividade. O homem do jardim, Adão, representa a humanidade caída e natural. O homem do deserto, Jesus Cristo, representa a humanidade redimida em todos que creem nele. Essa, com certeza, é a sequência de versículos mais belos das Escrituras. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu amigo e minha amiga, se você está sendo tentado, olhe para Jesus. Observe como ele venceu a tentação. Ele usou a palavra de Deus para vencer o tentador. Se você tem uma Bíblia em sua casa, leia. E se não, baixe uma no seu celular e a leia. Leia com toda a sua alma, para quando vier a tentação você saberá como vencê-la. Que Deus abençoe.